Bom, boa tarde, minha gente. Com alegria, eu estou aqui. Quando o Joe passou um e-mail para mim, convidando, dizendo por indicação de alguém para que eu viesse conversar sobre somos todos iguais. E a pessoa mais importante, eu vou dizer no final, quem é ou quem pode ser. Eu gostaria de, primeiro, fazer um levantamento, o seguinte. Nós sempre falamos de liberdade, liberdade. Acho legal falar de liberdade, né? Mas a gente começa a pensar que liberdade que a gente quer, para que a gente quer, por que a gente quer essa liberdade. Possivelmente, nós não temos aquela... Obrigado. Nós não temos aquela liberdade que achamos que temos, né? A gente acha que tem a liberdade total, absoluta de fazer o que quiser. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a gente só pode fazer o que pode. E o que é que a gente pode fazer? Muito pouca coisa também. Não é muita coisa não, mas alguma coisa a gente pode. No mínimo dizer sim ou não à vida. Mas uma vida que não foi eu que escolhi. Né? Porque se a gente começar a pensar, veja, algumas coisas são importantes. Nós sabemos, por exemplo, da opressão histórica, cultural e até religiosa que a mulher sofreu na história da humanidade. Até pouco tempo atrás, aí o Fantástico mostrou que as mulheres ganham até 28% a menos fazendo a mesma função do homem. Isso para dizer o seguinte, que se fosse dada a oportunidade nessas condições históricas e culturais que foram colocadas à mulher, e se ela tivesse a liberdade total e absoluta de dizer assim, eu quero ser mulher, eu quero ser homem, veja, possivelmente nós não teríamos mulheres no mundo. Mas, no entanto, eu nasci mulher. Aí o que eu posso fazer comigo? Eu aceitar ser mulher, e mesmo sendo mulher, mesmo sabendo das condições culturais, econômicas, porque sofreu a mulher, eu assumo a minha feminilidade, me prendo a ela e com ela eu vou buscar a minha chamada libertação. Vou usar a palavra libertação. Isso para dizer que eu também não escolhi nascer homem. Eu tenho um amigo lá na universidade que diz que para a gente nascer do jeito que a gente nasceu, tudo tem que dar errado. Porque a possibilidade de dar certo é mínima. Mínima, sob o ponto de vista biológico. Mas quando der errado, a gente nasce. E a gente nasce homem e mulher e a gente não escolhe nascer homem e mulher. Então, que liberdade é essa que nem no meu sexo eu escolho, né? Claro, alguns vão dizer assim, mas Deus escolheu por mim, ou a natureza escolheu por mim, mas o fato é que eu não escolhi, eu conscientemente não escolhi nascer homem. Eu conscientemente não escolhi nascer mulher. E se soubesse que a mulher vivesse ou vive essas condições até anti-humanas da sociedade, basta ver que há uma mulher a cada 15 segundos, uma mulher a cada 15 segundos está apanhando de um homem. Veja, um homem para apanhar da mulher são 32 horas. Eu falei 32 horas. Então, hoje, um homem apanha da mulher agora, daqui a 32 horas tem um outro homem no Brasil apanhando de uma mulher. E a cada 15 segundos. Então, são 4 mulheres por minuto estão apanhando de um homem, de um companheiro. Seria muito masoquismo se eu falasse assim, não, antes de eu nascer, né, eu quero ser mulher. Eu quero ser mulher para apanhar do homem. Isso para dizer que a gente não escolheu. Mas a gente não escolheu nada, praticamente. Veja, o papai da gente, a gente não escolheu.
A mamãe da gente também a gente não escolheu. Por isso que quando a gente entra na crise da adolescência, às vezes a gente acha que o pai do colega da gente é melhor do que o pai da gente, que a mãe do colega da gente é melhor do que a mãe da gente, né? Até que depois a gente fica adulto e a gente entende que aquele pai é legal, que aquela mãe é legal. E aí você curte o papai, a mamãe. Porque primeiro que não foi você que escolheu. E você, diante daquilo que você não escolheu, você só pode dizer sim ou não. Não tem muita escolha para nós, então. A nossa opção é só essa. Aceito? Não aceito. De qualquer maneira, eu não sou livre para escolher essas coisas. Mas com as coisas que eu nasci, porque eu nasci para ser o que sou. Eu não posso nascer para ser o que eu não sou. Seria mais ou menos como uma semente de abacate. A semente de abacate não tem alternativa. Só vai nascer abacateiro. E ela não tem a liberdade de falar assim, eu quero ser goiaba. Impossível. Para nós, humanos, praticamente acontece a mesma coisa. Eu nasci semente de homem. E não tem alternativa. Ou eu nasço e vivo como homem, ou não existo. E assim todas as coisas. Quer dizer, se eu não escolhi, e as condições da não escolha, né, só vai fazer com que eu aceite ou não. Aí a gente fala assim, professor, então a gente não nasceu para liberdade, a gente nasceu para quê? A gente nasceu possivelmente para ser feliz, né? Eu nasci homem, não escolhi nascer homem, mas mesmo não gostando de ser homem, eu vou ter que arranjar um jeito de ser feliz com aquilo que eu não gostei que eu fosse. Mesmo não tendo escolhido meu papai e minha mamãe, eu vou ter que assumir esse meu pai, essa minha mãe, e arranjar um jeito de ser feliz. Eu costumo dizer para os meus alunos que uma das maiores sacanagens do mundo é a documentação. Você pega a carteira de identidade. Vamos imaginar que vocês me conhecem aqui em Uberaba como Sheila. Silicone nos seios, desfile, esse que tem, Sheila. Aí de repente eu abro uma conta no banco, eu tiro minha carteira de identidade, Décio. Vou passar no vestibular, Décio. Eu vou fazer qualquer coisa, está na minha identidade. Aí, a mesma coisa está na identidade do meu pai, que eu não escolhi. Veja como é que a carteira de identidade pode ser para mim a grande sacanagem. Mas ela pode ser também, por isso que chama identidade, a minha identidade. Eu curto isto. Está lá o meu pai, está lá a minha mãe. Pior é o registro de nascimento, né? Que está o nome dos 4 avós. E aí lá nos 4 avós você descobre que tem um traficante, uma dona de zona, está lá na sua história de vida, como um avô seu. Eu quero trocar. Não troca. Você não tem liberdade de trocar. É impossível trocar. Isso só para reafirmar aquilo que nós estamos dizendo. Eu nasci para ser o que sou e pronto, acabou. Vai depender muito mais da minha relação, então, comigo mesmo, do que a relação que eu possa estabelecer com as outras pessoas e até a relação com Deus. O meu nível de revolta, de rebeldia, de desobediência, vai depender muito mais dessa relação que eu estabeleço comigo, da minha não aceitação ou da minha aceitação daquilo que eu nasci para ser, o que sou. Veja, se a gente tivesse essa liberdade que a gente acha que tem, alguém escolheria, por exemplo, nascer pobre? Nesse mundo de hoje? Aí você, mas eu nasci pobre, minha família é pobre, todo mundo é pobre, não dá para ser feliz.
Talvez seja esse o sentido da vida, né? Eu nasci pobre, sou pobre, a família pobre, por isto mesmo, eu só posso ser o que eu sou. Não adianta eu mentir para mim. Eu posso mentir para todo mundo, porque o grande ser que me aplaude ou me censura sou eu. E eu vou para São Paulo porque eu quero experimentar maconha, cocaína, crack. Aí eu vou para São Paulo. Porque lá ninguém me conhece, aqui em Uberaba todo mundo me conhece, né? Veja, se todo mundo me conhece, o que vai acontecer? Aí eu não posso fazer porque eu vou me expor muito para as pessoas e as pessoas podem acabar com a minha imagem. Né? Só que eu indo para São Paulo, aí eu estou lá fumando meu crack ou minha maconha, aí eu olho para trás, quem é que está lá? Sou eu. Aí eu digo sempre assim, felizmente ou infelizmente, vai depender dessa relação que eu estabeleço comigo, para todo lugar que eu vou, eu me levo. Isso pode ser uma desgraça, isso pode ser uma graça. Veja, se eu vou para São Paulo para fazer o que eu não tenho coragem de fazer em Uberaba, mas eu indo para São Paulo eu me levo, olha. E aí eu me aplaudo ou eu me censuro. Não vai ninguém, não é a polícia, não é a lei, não é o pastor, não é o padre, não é o bispo, não é ninguém que vai me aplaudir ou censurar. Vai ser eu mesmo. A relação que eu estabeleço comigo, em relação às coisas que eu não posso mudar, e é impossível mudar, inclusive a documentação não se muda. Para você mudar nomes, às vezes o nome degradante é complicado, até na justiça. Veja, não escolhi meu sexo, não escolhi meu pai, não escolhi minha mãe, não escolhi nascer pobre. Eu nasci negro. Sabendo historicamente como é que foi construído a nossa sociedade do lado de cá, né? Do jeito que nós construímos do lado do novo mundo, né? As Américas. Alguém, por sã consciência e liberdade, escolheria ser negro? Claro que não. O negro, ele tem que provar que ele é bom 25 horas por dia. Porque se ele for bom só 24 horas por dia, naquela uma hora que voltou, ele vai ser preso. O professor vai ser preso. Vai saber que as penitenciárias no Brasil, 92% são negros. Mas tem alguma coisa estranha então, hein? Se a sociedade 92% não são negros, então a penitenciária não reflete o que é a sociedade. Mas há uma perseguição, teoricamente, ou encarnada como um vírus dentro da gente mesmo, de que ser negro não presta. Ser pobre não presta. E aí a gente vai fazendo um punhado de coisa na cabeça da gente, a gente vai construindo isso, um punhado de coisas que a gente vai construindo, e que depois eu sou tudo isso. Eu não queria ser nada disto. Mas de repente eu sou isso. Esses dias atrás eu fiquei bravo com um aluno meu, que nós estávamos falando mais ou menos disso, que nós estamos conversando. E aí ele levantou na sala de 60 alunos, e falou assim, professor, eu sou homossexual. Não quero ser, não gosto de ser. E ninguém sabia que ele era homossexual. Inclusive usa barba. Aí depois eu até brinquei com a turma que todo mundo que usa barba é bicha. Que é uma maneira de disfarçar para os outros, para todo mundo achar que eu sou macho, que eu sou homem. Então a gente, para mostrar para os outros que a gente é homem, a gente vai deixar a barba crescendo. Isso foi para brincar. Mas ele se apresentou e falou, você olha, ele falou que tinha namorado meninas e não gostava do beijo das meninas. Que o beijo das meninas dava até nojo nele. E que beijar menino, para ele, era fundamental, era saboroso, era prazeroso. Aí eu disse para ele que ele não devia ter feito o que fez, em público.
Primeira coisa que eu falei para ele. E depois, hoje, tem um professor da USP que está defendendo a teoria de que todos os seres nascem para ser o que são, e que nasce também um homossexual, e que não tem muito conserto. Eu tenho que assumir minha homossexualidade, porque ele mostra que animais também são homossexuais, e vegetais também são homossexuais. Você tem aquele pé de mamão grandão que tinha que dar um mamão de 2 quilos, dá aqueles mamãozinhos pequenininho. Aquilo lá é a homossexualidade dos vegetais. E ele prova isso num vídeo. Se você entrar, professor da USP, professor Pirula. Pirula. P-I-R-U-L-L-A. Pirula. Ele vai dizer que animais, vegetais e o ser humano. Então não é uma opção. Eu tenho que ser o que sou. Ah, mas eu queria ter nascido lá em 1800. Lá em 1800 não tinha nada disso, não tinha trabalho, não tinha que sair correndo, essa correria louca. Mas eu nasci no ano 2000. Eu nasci no ano 2015. Então eu tenho que assumir também meu tempo. Às vezes um tempo que eu não queria. A mesma coisa acontece com o espaço que eu nasci. Tem até uma cena bíblica que eu acho legal, quando eu falo isso para os alunos, negócio do espaço, né? Quando alguém diz que Jesus era Galileu, da Galileia, de Belém, de Nazaré, alguém vai assim, será que da Galileia pode nascer alguém que presta? Veja, aí que está. Será que quem nasce em Uberaba pode ser alguma coisa que presta? Será que nascer em Conceição das Lagoas tem alguma... Mas eu não posso mudar, inclusive está lá na minha identidade. Então eu tenho que assumir também meu espaço, eu tenho que assumir meu tempo, tenho que assumir minha raça, tenho que assumir a minha sexualidade, e eu tenho que assumir tudo aquilo que eu nasci para ser, para, no mínimo, ter uma boa relação comigo mesmo. E a gente se gosta pouco. Talvez esse seja o grande problema. Como a gente se gosta pouco. O professor Cortella, o professor da PUC, que também tem um punhado de YouTube, ele diz o seguinte, nós vamos viver na sociedade do miojo. Miojo. Tudo a gente faz em 3 minutos. Aí, se você for um dia no self-service, qualquer um aqui de Uberaba, self-service, eu já fui muitas vezes só para ver, para confirmar se é verdade ou não. Eu já vi gente almoçando, jantando, 3 minutos. 3 minutos. É o tempo do miojo. E aí tudo vira miojo, né? Aí eu contei essa história para uma vez para os alunos. Professor, mas não tem tempo de almoçar. Você, então toma um lanchezinho, um suco de laranja, um pedaço de pão e deixa para jantar. Professor, não tem tempo para jantar porque tem que vir para a faculdade. Então morre já de uma vez. Você não tem nem um tempinho para você, para se alimentar. Arranja um tempinho para você. Os antigos diziam que a gente precisa de dividir o dia da gente em 3 partes. 8 horas para mim, 8 horas para o outro e 8 horas para dormir. Diz que esse seria o ideal da vida. 8 horas para mim significa almoçar, jantar, namorar, tomar banho, ouvir música, ir ao teatro, ler, rezar, orar, ir à igreja, visitar um amigo. Isso é para mim. E tudo que eu tenho que, nessas 8 horas, escolher coisa boa para mim. Na sociedade do miojo, a gente namora, inventaram até lá no YouTube as rapidinhas, né? Você entra lá, rapidinhas. Aí é 3 minutos. É brincadeira. O sujeito, antigamente, para fazer sexo ou fazer amor, ele gastava algumas horas, né? Hoje o sujeito faz em 3 minutos. Quer dizer, isso é se odiar. A gente não está gostando muito da gente mais. Mas não tem muita saída, a gente só pode ser o que é. E aí eu vou dizendo sim às coisas, ou vou dizendo não às coisas. E aí você entra na sociedade do consumo, a gente compra tanta coisa inútil, e que não precisaria comprar. Basta ver o tal do celular, né? Veja, hoje eu estou aqui conversando com vocês, olha, não tem ninguém vendo celular. Isso você não acha em lugar nenhum mais, tá?
em sala de aula, você tem todos os alunos no celular. E eu vou a igrejas, e dentro de igrejas eu vejo o celular. Mas o sujeito gosta muito pouco dele, aí. E aí ele compra tanta coisa inútil que ele tem que dar satisfação para essas inutilidades. Basta ver que o número de celular no Brasil é maior do que o número de gente. Alguma coisa está errada. E aí a gente põe a felicidade da gente no consumo. Aí você compra, achando que isso vai te fazer feliz. A única felicidade possível é a relação minha comigo, a relação minha com o outro, a relação minha com as coisas e a relação minha com Deus. E elas não são primeiro uma, depois outra, depois outra, depois outra. Elas caminham juntas. Na medida que eu me curto, eu vou curtindo o outro, vou curtindo as coisas da natureza e vou curtindo Deus ao mesmo tempo. Na medida que eu vou curtindo Deus, eu vou curtindo as coisas da natureza, vou curtindo o outro e vou curtindo a mim mesmo. Então não tem prioridade de uma coisa e outra, porque as coisas vão caminhando juntas. É questão de eu estar disponível a me escutar, escutar o outro, escutar a voz das coisas, porque a gente acha que as coisas não falam, e como falam, mas a gente acha que é perder tempo escutar a voz das outras, das coisas, como a gente acha que a gente perde tempo ao escutar a voz do outro, como a gente acha que a gente perde tempo quando a gente escuta a própria voz, e a gente acha que perde tempo quando escuta a voz de Deus. Veja, isso para dizer que o problema sou eu, mas a solução também sou eu. E já me deram o sinal que está acabando meu tempo. E eu acho que o grande segredo da vida está na história lá do Saulo. Lá o texto fala que ele perguntou, mas eu acho que modernamente a pergunta que ele faria quando caiu do cavalo seria isso: o que eu estou fazendo comigo? Não é o que eu estou fazendo com o outro, não. Porque na realidade a relação com o outro vai depender muito da relação que eu tenho comigo. Eu morro de raiva de você. Morro de raiva de você. O que acontece com você? Nada. Eu tenho ódio de você. O que acontece com você? Nada. Agora acontece 1000 coisas comigo. Esse é o grande problema. Por desaforo, eu não vou comer hoje. Mas era seu, aí ficou sem comer. Por desaforo, eu não vou te visitar hoje. Azar é seu, perdeu a chance de conversar comigo. Por desaforo, eu não vou namorar hoje. Azar é seu. Azar é seu. Não é de quem não recebeu a sua visita. Você perdeu a chance de conversar, de namorar, de amar. Depois, no debate, a gente fala um pouco mais. Mas a minha proposta hoje era conversar um pouquinho disso. A gente tem que arranjar caminhos para a gente ser um pouquinho mais feliz. E o caminho da felicidade passa, sim, pelo caminho da autoaceitação. A gente se rejeita muito. E como se rejeita? Veja, ou a gente nasce para ser o que é, e não tem jeito de ser. O abacate não pode ser manga. A manga não pode ser goiaba. A goiaba nasceu para ser goiaba, uai. A roseira nasceu para ser roseira. E veja, na realidade eu também nasci para ser eu. Agora, eu não posso me maltratar tanto quanto eu me maltrato. Durmo mal. Ninguém está dormindo 8 horas mais. Olha que loucura. Os meninos que estudam à noite, eu morro de pena deles, eu falo com eles, aí eu falo assim, professor, como é que eu faço? Assim, para de estudar, ué. Mas sabia que uns anos atrás, nós mais idosos lembramos disso, que não tinha escola noturna, não. A Universidade Federal do Rio Mineiro, 6 horas da tarde, fechava, uns 10 anos atrás. Você passava lá, estava em escuridão. Escola, inclusive, poucos países do mundo têm escola noturna, sabia?
Aí a gente diz assim, professor, mas se eu não trabalhar, não tem jeito de eu pagar a faculdade. É aí que está o segredo, né? Por que você tem que pagar a faculdade? E se você não tem que pagar a faculdade, você pode estudar de manhã e à tarde. Não precisa, à noite você vai para a igreja, vai para o cinema, vai namorar, vai dormir mais cedo. Você não tem que brigar para pagar, para arranjar dinheiro para pagar a faculdade. E aí você poderia trabalhar às 8 horas, sim. E o estudo, por exemplo, você pega uma Bélgica, o aluno que estuda, que não tem escola noturna, não. Mas se ele trabalha, se ele estuda 3 horas lá na Uniub, na UFMTM, ou na IFTM, ou qualquer lugar, 3 horas compõem o horário de trabalho dele. Então ele vai para a firma e vai trabalhar mais 5 só aí. Com as 3 que ele estudou, 8 por dia. O estudo compõe o trabalho dele. Não tem que trabalhar o dia inteiro e depois estudar à noite. Aí, de vez em quando, eu falo com os alunos, eles ficam meio bravos comigo, que eles estão pagando. Porque eu dou aula no UNIUB, né? O Washington dá aula no FMTM, que é menos mal, né? Não é que é ruim dar aula no UNIUB, não. Eu falo em termos de aluno. Ele está à noite, de manhã ele trabalhou, à tarde ele trabalhou, à noite vai à faculdade. Aí eu digo assim, olha, meus meninos, vocês estão pagando um preço alto para a própria frustração. Frustração. E você teria que pagar um preço alto para a sua felicidade, para a sua alegria de viver, para o seu encantamento pela vida. Muito obrigado. Já me deram o recado 2 vezes para eu parar. Parei. Até agora mesmo.